Tentei emagrecer tomando remédio por causa do meu namorado e aconteceu algo horrível comigo. Olá, o meu nome é Ana, eu tenho 16 anos e sempre fui a mais gordinha de casa, da escola e de todos os lugares que eu frequentava. Isso me incomodava bastante e por algum tempo me fez acreditar que os meninos sempre iriam me zoar e que as meninas nunca seriam minhas amigas de verdade. Minha mãe sempre dizia que eu era linda, mas ela não contava, né? Afinal, todas as mães acham seus filhos lindos. E ela sempre dizia que eu não devia me preocupar com a opinião dos outros também. As pessoas diziam que eu era inteligente e que eu tinha um coração enorme, mas isso para mim era uma maneira de dizer que, apesar de todos os adjetivos bons, eu ainda continuava sendo gordinha. Era bom ouvir isso da minha mãe, mas eu queria ouvir isso de outras pessoas também, das minhas amigas, dos rapazes. Isso para mim era algo importante. E eu comecei a gostar muito de um garoto, o Davi. E ele estudava comigo, mas ele nem me notava. Eu já tinha visto ele com uma outra garota, mas eu não sabia se ela era namorada dele, porque eles não estavam tão próximos. Mas ela era linda e magra. Porém, quando eu menos esperei, o Davi chegou em mim e disse que queria me namorar. Eu sabia que aquilo era coisa das minhas amigas. Elas deviam ter contado pra ele. E eu aceitei, é claro. Porém, eu precisava perder peso para não perder o namorado. E naquela mesma época, eu conheci uma pessoa na internet e ela disse que tinha tomado um remédio que a tinha feito emagrecer 10 quilos em um mês. Eu não contei nada para minha mãe, porque eu sabia que ela não ia concordar com aquilo. Ela ia dizer que eu teria que ir ao médico, que aquilo era perigoso, que tomar aquele tipo de medicamento sem receita e sem fazer exames não era bom. Então, depois de pensar um pouco, eu decidi que só contaria para ela depois de fazer. E para ninguém desconfiar lá na minha casa, eu baixei um aplicativo que me ajudava a fazer exercícios e eu comecei a fazer na frente deles. Os comprimidos chegaram e eu estava mega empolgada. Com o fato de logo estar magrinha, sabe? E de conseguir receber elogio das pessoas e principalmente do meu namorado. A mulher que me vendeu o remédio disse que ele ia fazer meu estômago doer um pouco, mas que logo passaria a dor. E eu ia perder o apetite também, que eu não sentiria mais tanta fome e era assim que eu ia perder peso. Eu comecei tomando muita água porque todo mundo dizia que era bom, e eu tomava 2 comprimidos por dia. No começo eu não senti nenhum efeito colateral assim preocupante, mas depois de algum tempo eu comecei a sentir uma dor de cabeça. Mas eu achava que era porque eu não estava comendo direito. Meu pai perguntou se eu estava bem. Ele não estava me vendo comer quase nada, pois eu era sempre a primeira a me sentar na mesa e a última a me levantar. Mas eu disse que andava comendo bobeira com as minhas amigas. Minhas irmãs davam risada. Elas falavam que eu estava apaixonada, que por isso me faltava apetite, pois até exercício eu tinha resolvido fazer, mas elas nem desconfiavam sobre a verdade. Eu estava tomando o remédio pela segunda semana e já tinha emagrecido 3 quilos. E eu não conseguia acreditar que aquilo estava dando certo. Eu estava mega feliz e empolgada com tudo aquilo. Um dia na escola, um colega veio me elogiar. Perguntou se eu estava indo à academia. Como ele malhava muito, eu pensei em contar a verdade para ele, mas eu acabei desistindo, pois sabia que ele não aprovaria também. A dor de cabeça estava me incomodando demais. Eu tomava remédio o dia todo, mas ela não ia embora. Faziam 20 dias que eu tinha começado a tomar o remédio, e as dores de cabeça estavam constantes e não me deixavam mais ficar concentrada em nada, fora que eu estava sentindo muita fraqueza e tremedeira. Eu tentei falar com a pessoa que me vendeu o remédio, mas ela não me respondia mais. Então eu resolvi esperar. Eu sabia que ela iria me procurar, porque ela nunca tinha deixado de responder as minhas mensagens. Eu precisava tirar algumas dúvidas. Como tinha chegado o fim de semana, eu pensei que seria bom para mim, porque eu ia poder dormir até um pouco mais tarde e isso me ajudaria a melhorar. Eu estava exausta e precisava dormir para me sentir melhor. No caminho para casa, eu passei muito mal dentro do ônibus,
O meu corpo inteiro estava doendo e eu só tinha vontade de deitar e chorar. Não sabia bem o que estava acontecendo comigo, então eu comecei a ficar com medo. Estava quase dormindo quando minha mãe me chamou para ir jantar. Eu mal consegui tocar na comida. Eu estava enjoada e, enquanto eu passava mal lá no banheiro, eu ouvi a minha irmã fazer uma piadinha dizendo que eu tinha engravidado do meu namorado novo. Meu pai logo chamou a atenção dela e eu não tinha forças para sair do banheiro. Eu chamei pela minha mãe e o mundo parecia girar. Então eu disse que iria desmaiar e apaguei. Acordei depois de um tempo e eu estava no meu quarto. Meu pai estava assustado e super preocupado. Ele perguntou o que tinha acontecido e eu contei somente o que tinha sentido nos últimos dias, mas não falei nada do remédio. Eu acordei às 4 da manhã, passando muito mal novamente. Então, meus pais decidiram me levar ao hospital. Como eu estava com muito medo, decidi contar ao médico sobre o remédio e ele pediu para ver. Minha mãe começou a chorar e me perguntou como eu pude esconder aquilo dela. Ela disse que nós éramos amigas e que eu precisava confiar nela e contar sempre com ela, que ela sempre me entenderia. Eu fiquei internada e fiz vários exames para saber exatamente o que o remédio tinha causado em mim. E também recebi a visita de uma psicóloga para falar comigo, pois eu já não queria mais conversar com ninguém, eu só chorava. Eu estava com vergonha da minha família e eu não queria que meu namorado soubesse também. Meus pais tentaram localizar aquela mulher que me vendeu o remédio, mas ela havia sumido. Ninguém a conhecia. E, na verdade, existiam algumas outras pessoas que tinham comprado o remédio dela e estavam com os mesmos sintomas que eu. Foi uma semana de internação e eu escutei com muita atenção tudo que o médico me falou no dia da alta. Mas eu ainda me sentia fraca e com medo de passar mal novamente. Quando eu cheguei em casa, fui direto para o meu quarto. Eu deitei e chorei bastante. Eu não queria conversar. Eu só desejava ficar sozinha e dormir para ver se aquela angústia passava. Foi então que os meus amigos vieram me visitar e nós conversamos bastante. E eles disseram que eu podia contar com eles para o que eu precisasse. Era bom ouvir aquilo daquelas pessoas que eu tanto amava. Quando eles foram embora, a minha mãe e meu pai entraram no quarto para conversarmos. Eu estava com muita vergonha deles e do que tinha feito também. Então eu pedi desculpas e eles disseram que estava tudo bem e que eles estariam sempre comigo, mas que aquele tipo de situação não poderia acontecer novamente. Minhas irmãs também vieram conversar comigo e me prometeram ajuda, mas elas disseram que eu precisava conversar mais, me abrir com elas, para que esse tipo de coisa não acontecesse novamente. Minha mãe marcou consulta com um médico especialista em emagrecimento para que eu pudesse perder peso de forma saudável e sem colocar a minha vida em risco. Eu comecei a ler mais sobre o assunto, pois eu sabia que precisava ter conhecimento para mudar a minha vida. E eu nem sabia que o melhor ainda estava por vir. Foram meses de tratamento para que eu conseguisse retomar minha rotina. E eu tinha vergonha de encarar meu namorado. Mas eu não podia mais adiar a conversa e eu pedi para ele vir em casa. Ele chegou e estava muito preocupado comigo. Me abraçou muito forte e perguntou por que eu havia feito aquilo. Para minha surpresa, ele disse que nunca tinha me imaginado magra, que eu era linda daquele jeito e que o nosso namoro nunca deveria ter sido motivo para eu tomar aquela decisão. Receber a visita dele foi uma injeção de ânimo. Acho que melhorei 30 dias em um único dia. E meu pai logo percebeu. Eu soltei um comentário e ele riu de mim. Faz um ano que eu estou comendo bem e frequentando a academia. Eu perdi os 10 quilos tão sonhados, mas agora com muito esforço e responsabilidade da minha parte. Ainda estou namorando o Davi e descobrindo a cada dia o quanto ele é uma ótima pessoa. E é meu parceiro também. Eu amo conversar com ele e amo que ele não liga para a aparência. Isso me deixa livre para fazer uma dieta sem pressão. Agora consigo vestir um jeans, uma blusinha sem me sentir feia. E quando eu me olho no espelho, eu sinto orgulho de mim. Sem contar que eu fico com muito mais energia também durante o dia. E compreendi
que as pessoas precisam gostar de mim pelo que eu sou, por dentro, sabe? E não pela beleza exterior imposta pela sociedade. Hoje, eu vivo uma vida normal, ao lado da minha família, e eu sei que o meu amor pelo meu namorado vai além do físico. Nós temos algo muito maior que nos uniu e que fará com que esta união seja eterna. Tem mais 2 vídeos aqui para vocês assistirem. Se inscreva no canal para ajudar a gente a chegar nos 100 mil inscritos. Um beijo e até a próxima história. Tchau, tchau!